Antes de me apresentar, eu quero apresentar um outro casal muito mais importante do que eu e que nós vamos receber aqui. Alguns já tiveram contato nesta semana com as anunciadas relíquias dos pais de Santa Teresinha. Então nós vamos receber as relíquias agora em procissão e elas permanecerão conosco durante todo o nosso encontro, sendo um diferencial, uma presença muito forte e de onde eu tenho a plena certeza de que será um mar de bênção para as nossas famílias, amém? Então com alegria recebamos aí as relíquias dos pais de Santa Teresinha. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Quem conhece Santa Teresinha do Menino Jesus? Levanta a mão, pode sentar. Deixa eu ver, quem conhece? Melhor, quem não conhece, né? Quem nunca ouviu falar de Santa Teresinha do Menino Jesus? Não sei se vocês sabem, mas no santuário de Lisieux, lá na França, é onde Teresinha viveu no Carmelo. O maior número de peregrinos é de brasileiros. O Brasil é o país um dos países que maior devoção tem a Santa Teresinha do Menino Jesus. Porém, os seus pais não são muito conhecidos, né? Foram canonizados. Aí durante o retiro, durante o nosso encontro, eu vou falando sobre eles, mas agora, para poder apresentá-los aqui, eles foram canonizados em 2015 como o primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos. Então é uma canonização inédita. Foram canonizados porque viveram uma vida santa, e isso nós vamos ver durante o nosso encontro. Hoje eu devo falar um pouco deles, amanhã também. Porque viveram uma vida santa. Não como muitos, até dentro da igreja, eram contra a canonização deles, porque diziam, vão canonizar os pais de Teresinha, porque são os pais de Teresinha, porque ela é santa, porque a filha é santa. Mas a canonização deles é o contrário. Teresinha foi santa porque os pais foram santos. Ela viveu a santidade porque teve o exemplo dentro de casa. Eles viveram a vida santa. E assim Teresinha foi por esse caminho. As suas irmãs, Leônia, também já tem processo de canonização aberto. Então mais uma da família que vai para os altares. Essa família não é uma família que a gente deve deixar de lado, passar batido, não conhecer. Com certeza essa família tem muito a dizer para as nossas famílias hoje. Bem, o que nós temos aqui então? As relíquias de primeira grandeza, um pedaço do corpo de Luiz e um pedaço do corpo de Zélia. Nós não sabemos que parte do corpo, mas é como a relíquia tem certificado, tudo veio do santuário de Lisieux, presenteada para a nossa comunidade. E aqui está escrito em latim ex corpore, significa que ela é parte do corpo,
poderia ser ex capilli em latim, do cabelo, ex ossus, pedaço de osso. E então tudo aquilo que faz parte do corpo do santo é relíquia de primeira grandeza. E aquilo que toca nas relíquias é de segunda grandeza, segunda categoria, como se costuma dizer. Então, se todos nós tocarmos hoje na relíquia, nós nos tornaremos uma relíquia também, né? Mas aí só que você se compromete, né? Tocou na relíquia de Luiz e Zélia, precisa ir pelo caminho da santidade que eles foram. Então pensa duas vezes antes de depois no intervalo vir aqui tocar. Eu toco ou não toco? Se você tocar, você se comprometeu. Bom, você já veio hoje para cá, né? Já estamos todos comprometidos. Então nós temos aqui um pedaço do corpo deles. E a igreja nos ensina que quando temos a relíquia dos santos, nós temos uma presença especial deles, né, no nosso meio. Então uma presença muito especial que Deus concede. E junto com essa presença especial, bênçãos especiais são derramadas. Muito especiais, eu creio nisto. Aqui nesta relíquia, esse relicário maior nós mandamos fazer no Brasil, né? Nós recebemos esta parte aqui de Lisieux. Luiz, ele era relojoeiro, joalheiro. Zélia era rendeira, né? O Ponto de Alençon, depois eu falo dele, muito famoso lá na França. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma réplica de um relógio que Luiz fez e deu de presente para Terezinha na primeira comunhão dela. Então tem um significado aqui no verso. Aí depois nos intervalos vocês podem se aproximar, tirar fotos, tocar, não tem problema, viu? No verso nós temos a réplica de uma medalha com o casal bíblico Tobias e Sara. Luiz gostava muito do livro de Tobias. Ele meditava muito o livro de Tobias, porque o livro de Tobias fala da história de um matrimônio, um casal bíblico. Então ele, como joalheiro, relojoeiro, ele cunhou uma medalha com Tobias e Sara e deu de presente para Zélia no dia do casamento. A medalha, a original, está em Alençon, que é a cidade natal de Santa Teresinha. Ela nasceu lá, depois a sua mãe morreu quando ela tinha 4 anos e meio, depois ela foi para Lisieux com o pai e as irmãs. Então a medalha está onde nasceu Santa Teresinha. E o relógio, ainda existe o relógio original, está na casa deles, mas em Lisieux, num quarto que Teresinha, também era um quarto de Teresinha, o relógio está lá, para a gente poder ter uma ideia, né, do que nós temos aqui durante esse nosso retiro. Então, alguém tem dúvida de que será uma grande bênção? Eu não tenho. Eu tenho certeza que será uma grande bênção de Deus para as nossas famílias. Bem, apresentados os santos, agora o pecador se apresenta. Alguns já tive contato, né? Já antes de vir para cá, através do Facebook. Aqueles que eu fui encontrando, que tinham amizades em comum com outras pessoas que eu conheci daqui, com o grupo de oração. Aí fui adicionando. Se não adicionei alguém, me perdoem, porque eu não consegui encontrar todos, né? Para a gente poder fazer uma comunhão. Acho que é importante a gente ter essa comunhão. E já encontrei com alguns durante esses dias. Cheguei segunda-feira do Brasil. Bem, me chamo Ítalo Fazanella, sou fundador da comunidade Sagrada Família. É uma nova comunidade lá no Brasil. Ela tem 22 anos, no meio do ano agora completa 23 anos de fundação. E a comunidade Sagrada Família tem como carisma recebida de Deus a evangelização e o resgate da família. Então, evangelizar e resgatar a família é o carisma da nossa comunidade. Eu hoje tenho quase 52 anos, mês que vem completo 52. Sou casado, graças a Deus, muito bem casado, com a Rosana, há 28 anos. Temos 6 filhos, nós 4 na terra, 2 no céu, né? Nós perdemos 2 durante essas gravidezes, né? Ali pelo 3º mês. Não os conhecemos, porque com 3 meses, né,
um aborto espontâneo, mas são vida humana, são nossos filhos, desde a concepção. Às vezes nós não contamos isso, né? A mulher acaba tendo, por uma situação ou outra, um aborto espontâneo, e depois tem um filho, dois. Eu tenho um filho, tenho dois, tenho três. Não, você tem aqueles mais aquele que foi abortado espontaneamente, né? Ainda que, né, aqueles que abortam de propósito também são filhos, são vida humana. A partir da concepção, isso é ciência, não é só não é só o ensinamento da igreja, mas a ciência já comprovou várias vezes. A vida humana começa na fecundação. Começa na fecundação. E a fecundação, eu creio que vocês sabem, mas é bom reforçar, ela não acontece no útero. Ela acontece nas trompas. Quando o ovário libera o óvulo, é o período fértil da mulher, há uma relação, o espermatozoide vai de encontro ao óvulo nas trompas. Ali é o início da vida. Ali começa. Então, quando aquele óvulo, que já não é mais óvulo, é um menino ou uma menina, não é nenhum gênero desconhecido, é um menino ou uma menina. E quando ele desce para o útero, ele vai se implantar na parede do útero. Esse processo chama-se nidação. Nidação vem da palavra ninho. O útero da mulher, Deus pensou em tudo de uma maneira muito maravilhosa. É um ninho preparado para receber a vida. Então, quando este menino ou esta menina que foi concebido ali na trompa chega no útero, ele vai se aninhar e dali vai receber tudo aquilo que ele precisa durante a gestação. Eu gosto de fazer esse destaque, eu alongo um pouquinho, porque é importante que nós, que somos famílias, tenhamos essa consciência. O que acontece ali? Se a pessoa tomar uma pílula do dia seguinte, é comprovado que até pode acontecer casos que meia hora depois de uma relação sexual a pessoa está grávida. Não é todos os casos, meia hora, mas dali pouquíssimo tempo, se a mulher estiver no período fértil, ela engravida. Então significa que tomar a pílula do dia seguinte, ele vai eliminar não um óvulo, nem espermatozoide, vai eliminar uma pessoa. Um menino, uma menina. Não importa a fase de desenvolvimento da gestação que ele estiver. Tudo aquilo que nós somos e seremos já foi colocado naquela fecundação. Nada do que nós somos será acrescentado depois. A não ser com os anos, alguns quilinhos a mais, né? Mas na nossa pessoa, nada vai ser acrescentado. Então a pílula do dia seguinte vai fazer o quê? Vai matar aquele. Se a pessoa usa o DIU, dispositivo intrauterino, que é muito, né? Parece que voltou à moda o DIU, né? O que vai acontecer? É um corpo estranho no útero da mulher. Quando esse óvulo, que já não é mais óvulo, fecundado, tentar se aninhar no útero, ele vai ser eliminado. O que é isso? Isso é um assassinato da pior espécie. É um inocente que está sendo assassinado. A maioria das pílulas, com a carga absurda de hormônio que elas carregam, elas matam. A maioria não impede a fecundação. A maioria impede a nidação. Assassinato. É terrível. É um pecado gravíssimo. Então, nós precisamos fazer esse parênteses aqui, que é importante. Nós estamos no encontro de espiritualidade familiar. Que família que pode viver uma espiritualidade e não tem consciência da morte dos inocentes? Deus disse para Caim: o sangue do teu irmão clama ao céu. Caim matou Abel, né? E Deus ainda avisou Caim: Caim, o pecado está na tua porta. O pecado sempre está na nossa porta, mas você pode evitá-lo, disse Deus para Caim. Mas Caim não deu ouvidos e foi lá por inveja, por orgulho, por vaidade, por ciúme,
e matou seu irmão. E aí Caim ouviu a voz de Deus: o sangue do teu irmão caído por terra clama aos céus. Então a igreja nos ensina que tem pecados mais graves que clamam ao céu. E um dos pecados gravíssimos que clamam ao céu é a matança dos inocentes dentro do útero das suas mães. Clama ao céu. Bem, então nós temos esses 2 filhos no céu, temos 4 na terra, né? São 3 meninas, um rapaz que é o segundo, a Regina, o Paulo, a Miriam e a Natália. Regina e Paulo já são casados já há um ano e meio mais ou menos, quase 2 anos. E a Regina está grávida, né? Então significa que eu já sou avô há 6 meses, porque há 6 meses ela concebeu. Vai nascer em junho, final de junho, julho, mas já sou avô. As pessoas falam: então você vai ser avô. Não, já sou. Porque o que está dentro da barriga dela? É um Playmobil? É um projeto? É um óvulo? Não. É gente. É o Miguelzinho, meu neto. Está lá dentro já. Então há 6 meses eu já sou avô. Agora eu tenho que esperar mais 3 para poder conhecer a carinha dele, né? Se vai ser feio que nem o avô ou vai ser bonita que nem a avó. Bonito que nem a avó. Enfim, é isto, né? Então, graças a Deus, Regina e Paulo estão bem encaminhados, casados, fazem parte da nossa comunidade, são consagrados, né? Caminham já há muitos anos. Aí temos a Miriam, que completa também mês que vem 17 anos, e a Natália já completou 13. Então essa é um pouco a nossa família, né? E eu começo, já comecei, né? Mas eu quero falar sobre a grande família, a família modelo para as nossas famílias, que é a família de Jesus, a família que Deus escolheu para ser a sua família, né? Maria e José. Eu venho mas antes de falar disto, a espiritualidade. Nós vamos trabalhar espiritualidade, trabalho, vícios. Então durante todo o encontro nós abordaremos esses temas. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Nós podemos imaginar que espiritualidade na igreja são diversas portas, né? Tem a porta da espiritualidade beneditina, inaciana, carmelita, focolarina. Tem a espiritualidade da renovação carismática católica, tem a espiritualidade da Legião de Maria, tem a espiritualidade do apostolado da oração, que é muito baseado no Sagrado Coração de Jesus. Então a igreja, ela tem estas portas de espiritualidade. E a espiritualidade é uma porta que se abre para um caminho por onde nós caminharemos para nos tornarmos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue o mestre. O discípulo é aquele que está sempre seguindo o mestre. E o Senhor sempre será o mestre e nós sempre seremos discípulos. Então nós, na nossa vida, de repente escolhemos. Eu, por exemplo, eu venho de uma família espírita e de pais separados. Meus pais são separados. Meu pai constituiu outra família já há mais de 35 anos atrás, né? Então eu sofri com a separação dos meus pais, porque eu cresci vendo muitas discussões, muitas brigas, não havia paz lá em casa, e as práticas espíritas, né? Eu cresci nesse ambiente. Mas um dia, através de um amigo, o Aloísio, né, grande amigo, somos amigos desde 8 anos de idade. Ele de uma família católica praticante. Saudoso José Antônio, o pai dele já me ajudou muito, a mãe também, a Maria José, né? Maria José, né? José e Maria. E um dia, o Aloísio... Não, na verdade nós assim, mesmo ele sendo de família católica, nós crescemos juntos, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, sempre juntos, né? Somos padrinhos um do outro, do primeiro filho, do casamento. E só que nós começamos, como diz aquela música antiga, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais. Nós começamos a nos perder nos caminhos do mundo. Nós íamos, nós dois juntos, e fomos, então começamos a fumar, começamos a beber muito, 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 né?
Eu digo, eu já não bebo nenhuma gota de álcool já há mais de 20 anos, né? Porque também toda a cota que eu tinha pro resto da vida eu bebi até os 18, né? Acabou o estoque. Aí Deus falou, chega, né? Você já tomou tudo que tinha direito. E aí nós fomos, né? Aí muita bebida, aí a bebida só não dava, aí juntávamos comprimido com bebida, aí não dava, aí começamos a entrar na maconha, e aí a nossa vida era assim, era uma zoeira, só como os jovens dizem hoje, né? Vida louca, né? Não tinha essa expressão lá na minha época, mas era a vida louca, nós já vivíamos a vida louca naquela época. Porém um dia, de uma bebedeira, o pai do Aloysio proibiu a nossa amizade. Proibiu. Não quero mais, o Ítalo, ele te leva para o caminho errado, né? Não quero mais. Então, só que nós estudávamos juntos na escola, à noite. Aquele senhor do Ipiranga está aqui? Não. Não está, né? Que ele conheceu lá, ele sabe onde que é o colégio que eu estudei. Conversei com ele ontem. E ali então... nós tínhamos que nos encontrar escondido, apesar de estudar na mesma classe, mas no intervalo encontrava escondido para a gente conversar. A gente conversava muito porque as irmãs dele estudavam lá, e se vissem a gente junto ia contar para o pai dele era muito severo, né? E era assim. Mas num belo dia o Aloysio veio me fazer um convite. Olha, mesmo a gente na vida louca, olha como Deus age. Ele veio me fazer um convite dizendo assim, os meus pais leram um livro e ficaram sabendo da história de Nossa Senhora de Fátima. Em maio, agora vai completar 100 anos, né? Estamos nos 300 anos de Aparecida e nos 100 anos de Fátima. Então ele veio me falar disso, e a mensagem de Fátima, não sei se vocês sabem, há uma promessa de Jesus, que aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado do mês, se confessarem, participarem da missa, comungarem, rezarem o terço, fizerem a meditação dos mistérios do rosário, fazendo companhia a Nossa Senhora, são esses itens. 5 meses no primeiro sábado, uma vez por mês. Aí Nossa Senhora promete assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação daquela alma. E o Aloysio então veio me convidar que os pais iriam iniciar o terço do desagravo ao Imaculado Coração de Maria no primeiro sábado daquele mês ali, né? Isso era 1982, né? Acho que ninguém aqui era nascido, né? 1982, faz um pouquinho de tempo. E aí ele me convidou para ir para a casa dele. Aí este dia eu costumo chamar de o dia do golpe, né? No Brasil teve toda essa coisa, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Né? E naquele dia eu chamo de o dia do golpe. Por quê? Eu ouvi aquele convite do Aloysio e pensei assim, bom, eu acreditei na mensagem de Nossa Senhora. Ela promete, uma vez por mês, 5 meses, um sábado, né? E ela promete a salvação, né? Assistir na hora da morte com todas as graças para a salvação daquela alma, né? Eu falei, bom, eu vou sim, porque o seu pai vai ver a gente rezando o terço junto. Eu nem sabia direito o que era esse negócio de terço, né? Seu pai vai ver a gente rezando o terço junto. Nossa Senhora alcança a salvação? Eu estou dentro, né? Aí a gente continua, falei assim para o Luiz, a gente continua a vida que está levando, e quando a gente for velho, a gente vai para a igreja. Nossa Senhora já garantiu tudo, né? Olha o golpe. Olha o golpe. Mas com certeza quem deu o golpe foi Nossa Senhora. Ela que me deu o golpe, foi o golpe de amor. Parte do golpe funcionou, né? A parte de ficar velho, ir para a igreja, eu não ia nem estar vivo, porque a gente bêbado subia na moto e andava na contramão na frente do ônibus, e a gente se arriscava demais, né? Eu não estaria vivo para contar essa história. Mas aí veja como que é Nossa Senhora, né? A mãe, né? Como que é importante na espiritualidade pessoal e na espiritualidade familiar nós acolhermos Nossa Senhora, né? E aí aos poucos, aí eu fui, né? E de fato, o pai do Aloysio deixou a gente ser amigo de novo, voltei a frequentar a casa dele, ele voltou a frequentar a minha casa. Isso aí eu estava já com
1982, 65, eu estava com 17 anos, né? Mas ainda continuamos ali, né? Naquela vida que nós estávamos, né? Sem o pai dele saber, né? Nossos acampamentos regados com bebida, com maconha, com tudo, né? Comprimidos. Mas daquele dia em diante, Nossa Senhora começou a tocar no meu coração. E começou a nascer um desejo de rezar. Não muito grande, mas... E aí eu fiz um trato com Nossa Senhora. Ela deve ter falado, e lá vem golpe de novo, né? Eu comecei a me comprometer com Nossa Senhora. Bom, nesta semana eu vou rezar uma dezena do terço. Isso era merecia medalha olímpica, né? Rezar uma dezena do terço. E na segunda semana eu tentaria rezar 2. E assim por diante. Até conseguir o feito heróico de rezar um terço num dia, né? Aí medalha de ouro, né? Mas aí estudando à noite, deitava na cama, segunda, terceira Ave Maria, já estava dormindo. Entramos para a Legião de Maria naquela época, por causa do pai do Aloísio, né? Um grupo de jovens da Legião de Maria, lá no Ipiranga, em São Paulo, né? Que é a sede da nossa comunidade. E ali rezávamos terços em família, mas sempre levando bronca do pai do Aloísio, porque a gente aprontava muito. Mas mesmo nesses terços e nessas Ave Marias mal rezadas, Nossa Senhora foi resgatando a nossa vida, foi puxando a nossa vida, foi trazendo a nossa vida para perto dela, com o cuidado, com o carinho de mãe. E eu então estava buscando ali 82, 83, mas parece que ainda faltava alguma coisa, né? Eu sentia ainda faltava alguma coisa. E aí foi quando, em 84, o Aloísio e os pais foram convidados, né, pela cozinheira do padre da nossa paróquia. Olha como é importante as pessoas que são usadas como instrumento de Deus na nossa vida. E eles foram para fazer um seminário de vida no Espírito, da Renovação Carismática, lá de São Paulo, do Ipiranga, e depois participaram de um retiro de final de semana, de uma experiência de oração. Eu não pude ir nesse retiro, porque na época eu estava servindo o exército. Mas quando Aloísio voltou daquele retiro, ele pôde ir com os pais, ele voltou transformado, curado. Era outra pessoa. E eu desejei aquilo para mim. Falei, é isso que eu quero. Eu quero fazer a experiência que você fez. E aí em 84 começamos a visitar alguns grupos de oração. Fiz lá um pequeno seminário, porque o seminário mesmo completo era de ano em ano, só no ano seguinte. E aí então, no ano seguinte, pude participar do seminário de vida no Espírito. E depois da experiência de oração, isso foi em maio de 85, né? Já se vão 32 anos, né? Da experiência, e 33 do início na renovação. E ali aquela experiência de oração, com a graça de Deus, o seminário e a experiência, minha esposa estava lá. Éramos amigos, porque a irmã do Aloísio namorou e depois casou com o irmão da Rosana. Então ficou tudo em família, né? E a Rosana, por essa amizade que já existia ali, participou, né? E exatamente um mês depois, em junho de 85, começamos a namorar. 6 meses depois estávamos noivos e 2 anos e meio depois casados, né? Casamos em 89, né? 28 anos. Casamos com esse desejo de formar uma família em Deus. Eu não queria mais um modelo depois dessa conversão, porque daí, depois do batismo no Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Completamente. Com Nossa Senhora e ela que traz o Espírito Santo, houve uma mudança muito grande. E aí então comecei a viver aquela espiritualidade que a Legião de Maria me trazia, que era uma espiritualidade mariana, né? E eu vi como isso é importante. A espiritualidade mariana, ela tem que ser transversal na igreja. A espiritualidade mariana precisa estar presente em todas as espiritualidades. Em todas. E a Legião de Maria me ensinou muito, me tornou assim um apaixonado por Nossa Senhora.
E aí depois, conhecendo a renovação, essa espiritualidade pentecostal, né, do batismo no Espírito Santo, do exercício dos dons carismáticos, enfim, isso também mexeu muito com a nossa vida. Mas eu não imaginava que Deus ia mexer mais ainda depois, em 94, com a fundação da nossa comunidade. E aí tem mexido muito. Aí, lógico, a comunidade Sagrada Família foi também adquirindo, construindo, está construindo ainda, que ela está em tempo de fundação, a sua espiritualidade. E aí Luiz e Zélia Martã entraram mais recentemente para nos ajudar nessa espiritualidade familiar. Como nós devemos olhar, conduzir, acolher a espiritualidade familiar. De um lado, sim, é Nossa Senhora, é Maria, né? Ela, com o seu sim, né? Lucas 1, conhecemos bem, eis aqui a serva do Senhor, ela que acolheu o projeto de Deus na sua vida, ela que abriu mão dos seus projetos pessoais para acolher o projeto de Deus. Aquilo que Deus, por isso que num primeiro momento, né, a visita do anjo causa um pouco de surpresa a Nossa Senhora, né? Você vai ser a mãe do Salvador, mas eu não conheço o homem. Apesar de estar prometida em casamento a José, diz a tradição que Maria tinha a intenção de permanecer virgem, consagrada a Deus. Mas eu não conheço o homem, ou seja, eu não tenho o conhecimento, o verbo conhecer na Bíblia significa a intimidade sexual, né? Normalmente quando tem esse verbo, nós entendemos que ele está querendo dizer intimidade sexual. Então Maria disse, eu não tenho intimidade sexual com José, eu não tenho relações, como que eu vou ser mãe? E aí então o anjo esclarece para ela, não, o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e aquele que nascer do teu ventre será chamado Filho de Deus. Aí Maria, acreditando na palavra do anjo, ela como serva, obediente, essa é uma característica que precisa estar em cada um de nós, porque toda espiritualidade precisa levar o servo, a pessoa a ser servo e servo obediente. Porque Jesus é o grande modelo do servo obediente. E Maria, no mesmo exemplo, se tornou a serva do Senhor. E diz a igreja no Vaticano II que ela colaborou lá na Lumen Gentium 8, ela colaborou, e porque colaborou de uma maneira muito estreita, muito próxima, muito singular, muito íntima com o Salvador, ela é considerada, diz a igreja, olha que bonito isto, nossa mãe, a mãe da humanidade na ordem da graça. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Por isso é que Jesus também, no alto da cruz, lá em João 19, ele já próximo da hora da morte dele, em agonia, ele olha para Maria e para o discípulo, o evangelista João, que estão aos pés da cruz, e diz, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe, ele diz para João. E é interessante, o versículo 27 diz assim, João 19, 27, e desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. O que significa isto? Desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. João cuidou de Maria, depois que Jesus morreu. Mas o significado é este, desta hora em diante, levar Maria para a nossa casa, levar Maria para a nossa família. Significa levar a serva obediente, significa dizer, eu também quero ser um servo obediente como Maria foi, para conduzir a espiritualidade da minha família. Ela vai nos ajudar, ela é aquela que nos ajuda, porque ela é mãe de Deus. E ele, Jesus que é Deus, ali do alto da cruz, proclamou que ela é mãe. João, teologicamente, ele estava representando todo o gênero humano. Não era somente João que estava ali. Nós estávamos aos pés da cruz, e Jesus olhou para nós e disse, eis aí a tua mãe. E disse para Maria, eis aí os teus filhos. Então nós temos que fazer como João, desta hora em diante levar Maria para a nossa casa. Graças a Deus isso aconteceu na minha vida.
Só que primeiro ela precisou me levar para a casa dela. Ela me pegou no colo, filho rebelde, vida louca, desobediente. E aí então ela foi cuidando com carinho deste filho, intercedendo a Jesus, foi curando, foi libertando. Os vícios saíram, a droga saiu, o cigarro saiu, o álcool saiu da minha vida, graças a Deus, né? Graças a Nossa Senhora. Então ela foi me conduzindo, porque a espiritualidade de Nossa Senhora é o que diz São Luís Maria de Montfort. Se Jesus veio, foi do agrado e do desejo, do plano, do projeto do Pai vir até nós por Maria, é lógico, é óbvio que nós vamos a Ele também através de Maria. Então é isto, Maria leva os seus filhos, essa é a missão de Maria, levar os seus filhos para Jesus, a Jesus por Maria. E nós temos ainda na Sagrada Família José. E eu louvei muito a Deus quando o retiro, o encontro das famílias foi adiado de janeiro para março, né? E caiu agora no final de semana de São José, né? Amanhã é 19 de março. Só que como coincidiu com o terceiro domingo da Quaresma, a igreja está transferindo para segunda-feira, mas estamos aqui, né? Final de semana de São José. Estamos no meio da novena, no finalzinho da novena de São José, né? Então o que Deus quer dizer com isto, né? Ele adiou o retiro para trazer o retiro. Adiou a neve também, né? Senão, se eu tivesse vindo em janeiro, então ele trouxe a neve agora. Falou, o Ítalo vai a primeira vez lá, nunca viu neve. Então vamos adiar a neve também para aquela semana, né? Então já tive o meu dia de criança na neve, aí já... Agora chega, né? Apesar que tem neve prevista para hoje, para amanhã, mas um pouquinho. É bom, né? São José, né? São José, nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, eu costumo dizer que é o Evangelho do sim de José. Nós temos o sim de Maria em Lucas. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? E temos o Evangelho, eu costumo dizer, esse aqui é o Evangelho do sim de José. Apesar de que em nenhum lugar da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma palavra de José. Não tem. José, não é que ele não disse nada, né? José não era mudo, mas a Sagrada Escritura não foi do desejo de Deus que na Sagrada Escritura estivesse registrado alguma palavra de José. E eu penso que isso tem um grande propósito de Deus. Não é porque José não tinha muita importância. Então não tinha muita importância, não vamos registrar nada. Pelo contrário, né? O Evangelho do sim de José, Mateus 1, vou ler uns trechos aqui, 1, 18, 25. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude, por força do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e que se chamará Emanuel, né? Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, olha lá o verbo conhecer de novo, ou seja, sem que houvesse intimidade sexual entre eles, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Dando um salto para Mateus 2, versículo 13, 14, depois 19, 23. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe,
e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. E veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Eu quero dar um destaque aqui de um modo especial para nós homens, mas tanto José como Maria são modelos para nós. Não é que Maria é o modelo das mulheres, José é o modelo dos homens, lógico, de uma maneira especial, singular, sim, mas tanto um como o outro para nós e como família, como casal, como os pais de Jesus, como esposo e esposa, eles são modelo para nós e é o modelo que Luís e Zélia seguiram. Quando nós olhamos para Luís e Zélia, a vida de santidade deles é porque eles seguiram o modelo de José e Maria. Não é um modelo novo. Né? Por trás de Luís e Zélia, nós temos José e Maria. Né? Temos José e Maria. Vejam, José, sem dizer uma palavra, ou ao menos registrada na Sagrada Escritura, o que eu penso que Deus quis dizer com isto? O homem de Deus, o homem guiado por Deus, o homem guiado pelo Espírito Santo, ele não necessariamente precisa ser um homem de muitas palavras, mas como José, um homem de atitude. É isso que caracteriza o homem de Deus, não são as suas palavras, mas a sua atitude. Ficaria muito bonito eu vir aqui, né, falar para vocês um monte de coisa que a igreja fala, ler vários documentos, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, Vaticano II, e de repente falar, eu não estou bem com a minha esposa, até nos separamos, né? Enfim. Não, graças a Deus sou muito bem casado, morrendo de saudade. Nos falamos direto, graças a Deus hoje tem a tecnologia, que também se não souber usar bem, já discutimos ontem no grupo, né, dos casais, é um problema, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas é isso que tem que, né, que tem que nos alimentar. Então temos que ser homens e mulheres de atitude, viver de fato aquilo que nós cremos, aquilo que nós rezamos, aquilo que nós pregamos, tem que ser vida, porque se eu não vivo o que eu prego, eu nem deveria estar aqui. Então nosso caminho é esse, de buscar, estamos em busca dessa santidade. O grande modelo é José e Maria, e temos esse grande auxílio também que são os santos Luís e Zélia Martã. Então José foi um homem de atitude. Então quando nós também olhamos para José, buscando uma espiritualidade, ou seja, uma forma de seguimento a Jesus Cristo, porque toda espiritualidade, já disse, reforço, toda espiritualidade precisa levar ao seguimento de Jesus Cristo. Nós somos discípulos dele, ele é o Senhor. Nenhuma devoção verdadeira para no santo de devoção. Nós não podemos parar em Nossa Senhora, nós não podemos parar em José, nós não podemos parar em Teresinha, em Luís e Zélia, não. É um caminho, é um meio, é uma via que nos leva a Jesus. Tem que levar a Jesus para que Jesus seja o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família. E vejam que o anjo fala com José, dá as ordens a José, o chefe da família. Porque os homens que são todos casados. Tem algum solteiro aqui? Solteiro? Tem mais? Lá? Quem mais? Tem mais solteiros? Estão com medo de levantar a mão? Levanta a mão, quem é solteiro aí? Estão namorando, noivando? Tem algum namorado aqui? Namorada, noivo, noiva? Então é um problema para Santo Antônio, está tudo encalhado? Ou não? Ainda há esperança, né? Mas tá bom. Tem algum viúvo, viúva? Não, né? Todos os outros são casados. Tá ótimo, né? O nosso encontro é para a família, é para vocês também, né? Isso é importante.
Gostaria que tivesse muito mais jovens aqui, solteiros, solteiras, porque é bom ouvir as coisas de família antes, né, de casar. Aí a gente dá um passo mais firme, né? Então vejam que... Aí eu falo para você que é homem, casado. Você está noivo da sua noiva. O que aconteceu com Maria? Ela, quando o anjo Gabriel falou com ela, disse assim: olha, para Deus nada é impossível. A sua prima Isabel, de idade, já era uma senhora de idade, está grávida. Ela era estéril e está grávida de 6 meses. João Batista, inclusive é baluarte da nossa comunidade também, né? Foi fundada em 24 de junho, que é a solenidade da Natividade. E aí Maria foi às pressas à montanha, à casa de Isabel. Ela ficou 3 meses, o final da gravidez. Ela falou: minha prima de idade está grávida, vai precisar de ajuda. Maria foi, a serva do Senhor, né? Foi servir. Ficou lá, diz a palavra, cerca de 3 meses. Depois voltou. Só que ela volta já com a barriguinha aparecendo. Nós, homens, noivos, casamento marcado, a nossa noiva sai, vai para o interior para ajudar uma prima e volta grávida. Logicamente, você, que é um homem de Deus, vai imaginar assim: não, acho que um anjo de Deus apareceu, né? E aconteceu. É isto. Olha a situação de José. Por isso que a palavra diz: José pensou em rejeitar Maria secretamente. O que significa, eu penso isto? Rejeitar Maria secretamente. Porque José tinha todo o direito de denunciá-la, e segundo a lei de Moisés, ela seria apedrejada até a morte. Condenada à morte por apedrejamento. José não queria fazer isso. José era um homem justo e santo. José não queria fazer isso. E aí? Eu penso, não está escrito na palavra de Deus, mas eu fazendo a minha análise, eu imagino que José pensou assim: rejeitar secretamente eu vou assumir esse casamento e vou assumir essa criança. Porque se eu não assumir, Maria será apedrejada. Eu assumo. Vou passar vergonha porque ela já está de barriguinha. A gente nem casou. Vai nascer menos de 9 meses depois do casamento. Cidade pequena, né? Falatório existe há milhares de anos, né? Então José assumiu. Como homem de Deus, honrado, eu assumo. Mas aí o anjo aparece para José em sonhos e diz: José, não fique com medo, não tenha temor no seu coração. O que em Maria aconteceu é obra do Espírito Santo, e ele será o Filho de Deus. Então José entendeu, compreendeu, né? José é homem justo, né? Mas vamos voltar para a nossa história. Bom, a noiva chega grávida, casamento marcado. Aí você respira fundo, pensa um monte de coisa, né? E de repente, né, você quer rejeitar, quer desmanchar tudo, né? Aí aparece um anjo no seu sonho e diz: olha, não tenha medo não. O que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Aí você levanta, né, do sono, feliz da vida, tranquilo. Agora eu entendi, anjo. Agora, se é obra do Espírito Santo. Gente, olha o homem de fé que é José. O anjo diz para ele e ele aceita. O que diz a palavra que acabamos de ler? Imediatamente José recebeu Maria em sua casa. Ele aceitou o casamento, assumiu aquela criança como um verdadeiro pai. José não disse nada, mas como Maria: eis aqui o servo. Ele teve atitude, ele deu passo, ele deu o seu sim. Por isso que eu falo que esse evangelho é o sim de José. Ele deu o seu sim. E vejam como José é extremamente obediente. Isso é uma característica fundamental de qualquer espiritualidade autêntica. E nós precisamos levar isso para as nossas casas, como homens e mulheres de Deus. Servos obedientes, fiéis
aquilo que Deus quer, ao projeto de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, né, para as famílias. Assim como está em Gênesis, através de Adão e Eva, Deus tinha um plano para a humanidade. Eles erraram, pecaram, mas aí Deus envia o seu filho através de José e Maria. Jesus é o novo Adão, diz a palavra de Deus. O novo Adão, aquele que não pecou, aquele que não desobedeceu, é o servo obediente. Eu costumo dizer lá na nossa comunidade, criei até uma sigla para expressar a obediência de José. A obediência de José é uma obediência pia, P-I-A, pronta, imediata e alegre. Ou seja, é aquela pessoa que está sempre pronta, de prontidão, para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E quando a vontade de Deus é manifestada, imediatamente ele cumpre aquela vontade, não fica enrolando, né? Não fica. José não ficou enrolando. E faz com alegria, não é com birra. Eu vou fazer, Senhor, mas, né, que nem criança birrenta, vai bater no pé. Não. É pronta, imediata e alegre. Porque aí então um anjo aparece para José e diz: não, José, não tenha medo de receber Maria. O que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. E José então acolhe. Aí de repente a criança nasce, tem a ameaça de Herodes. Herodes, por medo de perder o seu trono, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Então o anjo de novo aparece para José em sonhos e diz: José, pega o menino e a mãe e foge para o Egito, porque Herodes está procurando a criança para matar. José, durante a noite, é uma situação de emergência. Imagina alguém diz para você de madrugada: olha, corre porque estão vindo aí para matar seu filho. Você vai ficar dormindo? E no dia seguinte você pensa: não, pega o que dá para pegar e sai. E eles foram para o Egito, uma terra diferente, distante, uma cultura diferente, uma religião diferente. Diz a tradição que eles passaram lá uns 7 anos, né, já estavam estabelecidos. E de repente, num belo dia, o anjo novamente aparece para José e diz: José, pode voltar porque Herodes morreu. Já não é mais uma situação de emergência. José já estava estabelecido no Egito. Mas o que diz a palavra? José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Não havia urgência, a emergência da ameaça de vida. Mas José, sendo um homem de Deus, um homem justo, Deus deu uma ordem, é para ser cumprida imediatamente. Esse é o modelo dos homens de Deus. Esse é o modelo para nós que somos homens. Mesmo não havendo a situação de emergência, a vontade de Deus precisa ser cumprida imediatamente e com alegria. Então José volta. E no meio do caminho, de novo o anjo avisa: olha, mas cuidado, José, o filho de Herodes está lá, pode representar algum perigo, vai por aqui, não vai por lá. Então José tem a coragem, como homem de Deus, ele tem a coragem de mudar o rumo da sua família, porque o Senhor falou com ele através do anjo. Essa é uma característica dos homens de Deus, eles têm a coragem de dar o braço a torcer, porque José poderia ser machista e dizer: não, eu vou por aqui, esse é o caminho, eu conheço o caminho, esse é o melhor caminho para voltar para casa. Mas ele teve a humildade de dar o braço a torcer e mudar o seu caminho, porque o anjo disse para ele que ali havia perigo. E muitas vezes nós não temos a coragem de desviar o caminho das nossas famílias por causa do perigo, porque nós temos o nosso projeto. José tinha o seu projeto. José, como um judeu e justo, ele era um excelente judeu. Judeu tinha planos de se casar e ter muitos filhos. José era carpinteiro, com certeza ele já estava imaginando os móveis da sua casa. E de repente ele abre mão de todos os seus projetos para assumir na sua vida o projeto de Deus. Então, para nós começarmos o nosso encontro de espiritualidade familiar, não tem outro caminho a não ser olhar para José e para Maria. Um encontro de famílias, sobretudo. É olhando para José e para Maria que nós vamos ver.
É interessante que João Paulo II, São João Paulo II, né, o Papa da família, ele escreveu um pequeno documento, bem fininho, sobre São José. E ele diz assim, que ele fala também de Maria, fala da Sagrada Família. Mas, enquanto o casal formado por Adão e Eva tinha sido a fonte do mal que inundou o mundo, o casal formado por José e Maria constituiu o vértice do qual se expande por toda a terra a santidade. Olha o paralelo que João Paulo II faz. Um casal formado por Adão e Eva foi a fonte do mal que inundou o mundo. Enquanto o casal formado por José e Maria se constitui o vértice, né? O vértice é o ponto mais alto. O vértice do qual se expande por toda a terra a santidade. O casal Adão e Eva inundou o mundo com o mal, com o pecado. O casal José e Maria se torna o vértice por onde se espalha a santidade pelo mundo. É na Sagrada Família, nesta originária igreja doméstica, que todas as famílias devem espelhar-se. Ela, a Sagrada Família, constitui, portanto, o protótipo, o modelo e o exemplo de todas as famílias cristãs. Então nos é proposto pelo Senhor o modelo José e Maria. Mas, para quem quiser, tem um modelo Adão e Eva. Cada um de nós tem a liberdade de escolher. Você quer escolher o modelo para a sua vida Adão e Eva? O modelo do pecado, o modelo sem Deus, o modelo afastado de Deus, o modelo que faz os seus projetos? Ou você quer para a sua vida o modelo de José e Maria, que abre mão dos seus projetos, dos seus sonhos para viver o sonho, o projeto, a vontade, o desígnio de Deus para a sua família, para o seu matrimônio e família? Você não precisa responder aqui para mim. É no seu coração e Deus. Qual é o modelo? Né? Óbvio. Alguém aqui vai escolher Adão e Eva? Quem escolhe Adão e Eva, levanta a mão para modelo, para sua família. Né? Só que a escolha não é feita assim, a escolha é feita com a vida. As suas atitudes, o seu dia a dia, a sua vida hoje, ela retrata mais Adão e Eva ou José e Maria? Se eu falar de Adão e Eva, de José e Maria para os seus filhos, e depois perguntar, os seus pais se parecem mais com quem? Se eu for lá onde vocês trabalham e perguntar para os seus colegas de trabalho, né, o fulano, a ciclana, ela se parece mais com Adão e Eva ou com José e Maria? Nas quatro paredes do nosso quarto, na intimidade do casal, nós somos Adão e Eva ou somos José e Maria? Então isso tudo precisa nos questionar profundamente. A nossa resposta precisa ser como a resposta de José. No silêncio, mas na atitude. E na resposta de Maria, que não precisou de muita coisa. Ok, sim, yes. Aqui está a serva do Senhor. Pronto, não precisa de muita coisa. E ela seguiu este caminho. Os dois, esse modelo de casal, servos obedientes. Servos obedientes. Depois, durante o nosso encontro, nós temos que falar também um pouco sobre o trabalho. Aí eu volto ao exemplo de José, mas no contexto do trabalho, né, que também faz parte do tema do nosso encontro. Como José é este modelo de trabalhador. Né? Mas tem uma palavra interessante que está em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17, diz assim. Isso é uma palavra para os homens, por isso que eu acho muito importante. É uma pena que não foi possível, nem sempre é possível fazer tudo, né? Não foi possível visitar o terço dos homens, ao menos desta vez. Mas é muito importante que os homens estejam reunidos.
reunidos para rezar, porque a dignidade, a gente tem que entender isso, a dignidade do homem e da mulher é a mesma, não tem diferença.